Bem-vinda à formação em numerologia pitagórica. Esse é o módulo do mapa pessoal, onde você vai aprender a fazer um mapa completo da personalidade de uma pessoa, podendo trabalhar profissionalmente e entregar a parte escrita e a interpretação do mapa para o seu cliente. A numerologia foi criada por Pitágoras, o pai da matemática, que também era filósofo. E ela consiste no estudo do nome completo, conforme a certidão de nascimento e a data de nascimento. Então, Pitágoras, ele estudou astrologia, geometria, a cabala, a música, para entender o lado vibracional dos números. E a partir desse entendimento, ele criou a tabela pitagórica, onde nós convertemos as letras por números, onde o A vale 1, o B vale 2, o C vale 3 e assim sucessivamente. Então, uma boa forma de você aprender e decorar a tabela pitagórica é entender que a frequência do 1 é a frequência do AJS, a frequência do 2 do BKT, a frequência do 3, as letras CLU, do 4, DMV, do E, a frequência do 5, ENW, a frequência do 6, FOX, a frequência do 7, GPY, a frequência do 8, HQZ e a frequência do 9, o I e o R. Percebam que ela é bem lógica, né? A tabela pitagórica, diferente da tabela cabalística, onde foi traduzida do alfabeto hebraico e considera o som, por isso não é a mesma tabela e tem resultados diferentes. Então, uma vez que você siga a numerologia pitagórica, você vai fazer tudo de acordo com Pitágoras, tá? Então, você vai seguir a sua conversão de letras por números seguindo a tabela pitagórica. Não dá para misturar as duas versões, não dá para você ser uma numeróloga pitagórica e uma numeróloga cabalística, tá? Porque são duas tabelas diferentes, com resultados diferentes. Muito bem. Uma vez que você escolheu a numerologia pitagórica, a qualidade dos números ela é a mesma para as duas, mas você vai dar a sequência para fazer a transferência das letras por números de acordo com a tabela pitagórica. Então vamos conhecer um pouco mais da frequência dos números, qual a qualidade, o lado vibracional e metafísico de cada um dos números. A frequência do 1 é de pioneirismo, de liderança, de independência, de proatividade, de fazer as coisas acontecerem, de muita autoconfiança. E na frequência negativo, esse 1 pode ser um pouco tratorzinho, né? De querer que tudo seja feito do seu jeito, no seu tempo, olhar só para si mesmo, um pouco de egoísmo. Então, quando todo o número ele tem um lado positivo e negativo, sempre é uma questão de livre-arbítrio e a gente acaba oscilando entre as qualidades positivas e negativas e somos, né, luz e sombra, e aprender a identificar a nossa sombra e ir para o lado da luz, da potência, da mesma frequência. A frequência do 2 é a frequência da sensibilidade, do romantismo, do companheirismo. A pessoa 2, ela sempre faz o outro se sentir muito amado. O 2, ele dá a sequência ao que o 1 cria, né? Então o 2 é ótimo para tocar os projetos, para trabalhar nos bastidores. O 2 está sempre disponível, ele tem um olhar para o outro de muita profundidade, né? Ele realmente enxerga o outro e as suas necessidades. O lado negativo da frequência do 2 pode se transformar em uma pessoa passiva, dependente, com um pouco de baixa autoestima, ou fica muito esperando a aprovação da outra pessoa, né? Então o 2 tem que usar a sua sensibilidade para criar parcerias, para criar relações saudáveis, né? E não para ofuscar o seu próprio brilho. A frequência do 3
é da criatividade, da comunicação, da expressão, de todo o talento artístico, da interpretação. Então, do lado negativo do 3, a pessoa pode ser ou exibicionista, ou ela só se preocupa com as aparências, até um pouco de arrogância e superficialidade. Então, o cuidado do 3 é para viver o seu entusiasmo, o seu magnetismo, o seu carisma na sua potência, né? Sem desfazer das pessoas, sem ficar muito ligado aos valores externos, a marca ou a ostentação, tá? A frequência do 4 é de uma pessoa muito organizada, disciplinada. O 4 é aquela pessoa que se compromete e dá continuidade, tem consistência. Quando o 4 se propõe a alguma coisa, ele vai fazer aquilo, né? E para o 4 é muito favorável ter o seu mapa de planejamento mental. Então, escrever tudo o que quer em todas as áreas da vida. Porque o 4 ele vai construir de acordo com aquilo que ele se propõe, né? Então, ele pode construir pequenininho e ficar num mundo escasso, ou construir de uma forma grandiosa. Então, tudo é o que o 4 se propõe a fazer. Do lado negativo do 4 é a limitação, é a cabeça dura, é ser um pouco inflexível, não conseguir enxergar outros pontos de vista. A frequência do 5 mostra uma mente rápida, a conexão com os prazeres da vida. Então, o 5, a palavra-chave é a liberdade. Então, ser livre para ser quem você é dentro das relações e buscar conhecer o universo, né? Então, viajar, conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, experimentar novos sabores. O 5 é um número de movimento, de expansão. E o lado negativo do 5 são os excessos, né? Então, eu brinco que é sexo, drogas e rock and roll. Por ter a ver com os 5 sentidos, a pessoa pode ir para os vícios, né? Pode exagerar no alimento, na bebida, ou até nas drogas, né? Então, o 5 tem que tomar o cuidado de buscar essa expansão da consciência através do conhecimento. Então, quanto mais o 5, ele pode aprender tudo com muita facilidade, né? Tem uma capacidade de aprendizado muito rápida. Então, quanto mais conhecer culturas diferentes ou conhecimentos diferentes, isso vai ampliar essa consciência do 5 e ele não vai buscar esses excessos. A pessoa que tem 6 é uma pessoa muito amorosa, acolhedora. O 6 é um número, a própria forma do 6 lembra a mulher grávida, né? Então, o 6 é um número que cuida, que zela, que busca um senso de equilíbrio, de saúde, que acolhe as pessoas em volta de uma mesa muito bem posta, que tem a casa bonita, que cuida da sua forma de se apresentar, do seu senso estético. Então, os 6 são terapeutas natos, porque têm uma capacidade de escuta amorosa, de acolhimento com o outro. O lado negativo do 6 é a pessoa tem uma necessidade de agradar ao outro, e muitas vezes ela acaba passando por cima de si mesmo, das suas próprias vontades, para satisfazer a outra pessoa. Então, o negativo do 6 é uma tendência a buscar muita aprovação do outro, né? E acaba se colocando em situações delicadas por não se colocar. Para o 6, às vezes, a harmonia nas relações é tão mais importante que ele acaba não colocando limites, e isso não é muito saudável. Então, o cuidado do 6 é esse lugar de saber, sim, ser amorosa, ser acolhedora, mas colocar limites nas relações, né, para não acabar se machucando. Pessoa que tem 7 no seu mapa, ela tem uma profundidade, ela tem uma busca de conhecimento, de espiritualidade. Para o 7 é muito importante buscar a introspecção, o conhecimento,
momentos de silêncio, de contato com a natureza, né? O 7 precisa desse lugar de estar consigo mesmo. Então a meditação, a oração são fundamentais para as pessoas que têm o 7 predominante no mapa. Como lado negativo, o 7 ele busca um isolamento, né? Então ele tem uma autocrítica muito elevada, tem dificuldade de confiar nas pessoas e esse excesso de crítica afasta o outro, né? O 7 acaba não tendo muito jogo de cintura para lidar com a outra pessoa. 8 é uma frequência de muita abundância, de prosperidade, de gerenciamento, de coragem. Então, as pessoas que têm 8 no mapa, elas têm uma visão muito expandida sobre as pessoas, sobre os negócios. Então, ela consegue tirar o melhor que tem no outro. Por isso, são excelentes líderes, lidam bem com grupos, são pessoas que têm autoridade, que têm força e que sabem transmitir essa potência. Tudo que um 8 fala tem importância, tem poder. E é importante reconhecer isso e usar a sua fala de uma forma construtiva, né? O lado negativo do 8, ele é um excesso de autoritarismo, de tirania, de querer mandar em todo mundo, de querer controlar tudo e todos, né? Então o 8 tem que tomar cuidado com esse excesso na forma de se colocar e se tornar um líder amoroso, né? Um líder que traz o outro para sua melhor potência, sem pisar no outro, né? Sem exercer essa autoridade de forma exagerada. E o 9 é o número do amor universal, é o número do serviço, de ser contribuição. Então, as pessoas que têm 9 no seu mapa são as pessoas que ficam felizes em saber que estão fazendo diferença na vida de outras pessoas. O 9, ele lida muito bem com os grupos, né? E é importante que ele veja o universo como a sua casa, né? Para o 9 não tem barreiras, né? Então ele lida muito bem com tudo que é globalizado, né? Então com as empresas multinacionais ou com projetos que envolvam o atendimento, o serviço de toda a humanidade. Então, o 9 vai lidar muito melhor com grupos do que com pessoas de forma individual. O lado negativo do 9 é um fazer além do que é necessário, né? Então, o 9 acaba nessa vontade de servir, muitas vezes fazendo o que seria o espaço do outro fazer. E aqui é um excesso, porque é muito melhor que a gente ensine o outro a pescar do que pesque por ele. Então o 9 ele tem que ter esse autocuidado para ele não dar demais e depois ele ficar entrar numa sensação de que eu fiz tanto por você e agora eu não tenho esse retorno, né? A doação do 9 ela tem que ser verdadeira, quando de fato aquilo está transbordando e quando faz sem espera do retorno, né? Isso é a entrega real e dar o espaço para que tenha também o receber, porque senão o 9 só dá e nunca recebe, né? E aí você está infringindo uma lei de equilíbrio do dar e receber, que é extremamente importante. A pessoa que só dá, ela fica como superior à pessoa que só recebe, e aqui causa um distanciamento. A pessoa que só recebe pode inclusive sentir raiva daquela pessoa que só dá. Agora vamos falar dos números mestres. Toda vez que uma frequência aparece de forma repetida, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, isso são frequências de números mestres, então elas estão potencializadas porque você tem 2 vezes a frequência ali disponível, tá? Então, perceba que do 1 ao 9 nós consideramos essa frequência e depois os números repetidos. A partir do módulo de interpretação do mapa, vocês vão aprender a reconhecer os algarismos também
de forma dupla, tá? Então, por exemplo, um 9, ele pode vir de um 9 puro, ele pode vir de um 18, ele pode vir de um 27, porque 2 mais 7 soma 9, um 36, um 45. Então, da onde vem o número faz diferença na hora da gente interpretar esse mapa numerológico. Mas aqui você já tem um conhecimento de muita profundidade, do 1 ao 9, e agora os números mestres. Então, 11, pense em duas antenas completamente conectadas ao universo espiritual. Então, o 11 ele tem uma capacidade, através da meditação, da oração, de se conectar à luz do Criador e receber inspiração para criar novos produtos, novas parcerias, novos serviços, né? Então, o 11, quando ele está conectado, ele está no lugar certo, na hora certa, e ele traz essa frequência de atrair as pessoas certas para criar algo grandioso. O lado negativo do 11 é o esponja do universo. Então, o 11, pela frequência estar mais rápida do que das outras pessoas, ele vai ficar absorvendo tudo de todo mundo. E aqui um mantra muito eficiente é repetir: a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, toda vez que você se perceber absorvendo frequências de outras pessoas. Então, o 11 ele precisa ter estado de presença e um compromisso com a meditação e oração. Eu brinco que para 11 a meditação e oração é como tomar banho. Então, você não pode fazer hoje e amanhã você pula. É todo dia. Então, todo dia você se conecta com a sua maior e melhor frequência.